Eu tenho falado muito sobre as aproximações entre russos e turcos, mas hoje a agência Reuters veicula uma notícia para que vocês vejam a complexidade desses eventos. De que aquele hub de gás e petróleo que teria sido acordado por russos e turcos no último encontro, no começo do mês, entre Putin e Erdogan, parece que está bastante ameaçado. Parece que existem problemas em relação à administração desse hub de gás na Turquia, de gás e petróleo, que teria por objetivo, inclusive, o fornecimento do continente europeu. Muitos dizem que ali existem interesses de membros do governo, do Estado de Israel, membros também do Estado do Catar, parecem interessados na exploração desse hub, e parece que esse hub está com um problema em relação a quem seria efetivamente o administrador desta situação. Isto posto, isso demonstra que os negócios entre estados, eles não se dão por predileções pessoais, eles não se dão por afinidades ideológicas, eles não se dão por pactos de sangue. Na realidade, eles se dão em função de interesses reciprocamente atendidos. Então, turcos e russos, que muitas vezes mostram, nos últimos tempos, uma proximidade em vários aspectos, vide a atuação no continente africano, vide a atuação no Cáucaso, vide alguns centros, inclusive conjuntos de monitoramento, por mais que existam batalhas entre os sírios e grupos apoiados pela Turquia, também na Síria, na M4 e na M5 existem patrulhas conjuntas russo-turcas, em Ardan, nos territórios contíguos ao antigo Oblast Nagorno-Karabakh, República de Artsakh, existe um centro de monitoramento russo-turco, mas nem sempre eles se entendem. Nem sempre eles se entendem, tá? Eu quero dizer para vocês que agora parece, pelo menos segundo a agência Reuters, que existe um problema aí de entendimento entre russos e turcos no que diz respeito à construção desse hub. Então, os negócios são dinâmicos, as situações são voláteis e as alianças entre países, elas não tendem a ser alianças perpétuas. Esse é um ponto que eu tenho frisado, que eu quero frisar, que eu quero colocar para vocês de forma bastante enfática, que é importante que todos nós tenhamos que negócios entre países são negócios que tendem a atender interesses reciprocamente considerados ou consideráveis em qualquer tipo de situação, tá? Eu acho muito importante nessa quinta-feira frisar tanto essa questão da dificuldade do estabelecimento do hub russo-turco. A gente sabe que a situação no Cáucaso Sul é extremamente explosiva, eu tenho dado nuances aqui no Twitter, eu falo tanto sobre a aproximação da Rússia com o Azerbaijão nos seus tratados de paz, como posso imaginar também que mesmo com a proximidade da Turquia, com a proximidade de Israel, existam planos que eventualmente contemplem o afastamento da Rússia do Cáucaso Sul e que podem estar sendo elaborados por seus adversários no grande conflito internacional, visto colocado o eixo otanista, diríamos assim. Então, o que eu tenho percebido, gente, é que as situações elas são de tal modo elaborado que fica muito difícil, com honestidade, nós darmos para vocês um prognóstico que tenha uma característica de dizer que, e eu vejo isso com alguma tristeza, mas vejo que algumas pessoas dizem, um bloco X lutando contra um bloco Y e eu sou a favor do bloco X, mas as pessoas por vezes não sabem fundamentar, não é? Essa situação no que diz respeito a quais são os fatores que levam, inclusive, a essa defesa. Porque quando a gente fala, por exemplo, numa defesa incondicional de um bloco, a gente está falando em tese em defesa de valores, mas é sempre bom lembrar que dentre os aspectos que levam os estados nacionais a terem uma posição de defesa dos seus interesses, os maiores players, os maiores atores são as suas elites empresariais, no setor agrícola, no setor militar, por que não dizer também os seus interesses de longo prazo. Esse é o ponto fundamental que precisa ser colocado.